Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária, para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo, todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa,
maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma, quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história: eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço, é uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história: eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm, não é o único relógio do mundo, eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive então pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, não é? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar.
não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. É mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso. Mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam, padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência. E daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim, se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco. Para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ter defeito, não conseguem ter nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo. Quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Se a gente for
pensar quanto tempo a gente precisa chorar para produzir um sorriso verdadeiro. Às vezes nossa atenção fica muito nas consequências e nos resultados das coisas. Dizem que tudo na vida é causa e efeito. Geralmente nós nos ocupamos dos efeitos da vida. Mas e as causas? Aquelas realidades primeiras que geralmente os nossos olhos não alcançam no primeiro olhar. Causas são um pouco mais profundas que efeitos. Pessoas interessantes geralmente são aquelas que se ocupam das causas. O senso comum, a maioria das pessoas, se ocupa dos efeitos. Mesmo porque as pessoas que transformam a sociedade são aquelas que pensam as causas, são aquelas que trabalham nas causas, são aquelas que são capazes de atuar diretamente nas causas, e por isso que elas mudam a vida. Dizem, é uma lenda bonita, a história contava que estavam dois pescadores na beira de um rio, quando de repente passou uma criança nas águas, afogando ali. Um dos pescadores imediatamente se lançou no rio para salvar aquela criança que estava sendo afogada. Retiraram aquela criança e daqui a pouco mais duas crianças descendo o rio abaixo, afogando. Então foi preciso que os dois se jogassem no rio. Tiraram aquelas duas crianças e daqui a pouco mais três crianças, uma morreu afogada, só tiveram condições de tirar duas. E de repente eram muitas crianças que estavam descendo, afogando no rio, quando um daqueles pescadores resolveu sair do rio e correndo pela margem afora. E indignado o outro perguntou, peraí, justamente agora em que eu preciso de você, você não vem me ajudar a retirar as crianças que estão afogando do rio? Ele disse, não, eu vou em cima para descobrir quem é que está julgando as crianças. Veja bem, qual é o efeito? As crianças que afogam. Qual é a causa? Alguém que joga as crianças no rio. Se a gente cuida somente dos efeitos, é possível que a gente não consiga resolver tudo. Mas se a gente busca aquela sabedoria de chegar nas causas, a gente resolve todos os efeitos. Quantas vezes na vida nós sofremos porque nós estamos nos efeitos da dor? A gente ainda não conseguiu chegar na causa. A gente não buscou a raiz. Eu ando devagar porque eu já andei depressa demais. E hoje trago este sorriso porque eu já chorei demais também. Você que já passou pela dura experiência de sofrer com profundidade e descobriu a causa deste sofrimento, você soube preparar bem o seu sorriso. Eu acho interessante isso. A possibilidade de nós olharmos na vida o contexto das causas, não somente o contexto dos efeitos. Quando a gente observa somente o contexto dos efeitos, nós corremos o risco de ser injustos com as pessoas. Uma pessoa é muito mais que um efeito que eu posso observar. Ela é a mistura de causas que às vezes eu desconheço, mas que pela força do conhecimento, da aproximação, eu posso chegar. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes na vida você foi observada, você foi olhada como um efeito e só? Ninguém não estava nem um pouco preocupado com as causas da sua vida, com aquilo que lhe gerava como pessoa. Você foi olhada apenas como um efeito. E efeitos são transitórios, são passageiros, eles mudam. Causas são realidades mais fecundas. O que me fascina em Jesus é a sua capacidade de descobrir as causas, de não só se ocupar dos efeitos. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com os defeitos aparentes, com os efeitos aparentes das pessoas. Jesus estava preocupado era com a causa, com aquilo que ele tinha de mais profundo ali naquele coração diante dele. E por isso todas as pessoas
que eram olhadas por Jesus, recebiam dele esta coragem de se desafiar, esta coragem de saírem de si, de saírem dessas causas aparentes, desses efeitos aparentes e chegar à raiz das causas. Porque se a gente quiser mudar a nossa vida, não basta a gente se ocupar dos efeitos, a gente precisa ir lá nas causas. E para a gente chegar na causa do defeito, a gente precisa ter muita paciência com a gente. Para a gente chegar na causa do defeito do outro, a gente precisa ter muita paciência com ele. E ninguém prometeu que seria fácil mesmo. Se a gente quiser amar, se a gente quiser levar essa vida a sério, nós teremos que nos debruçar sobre ela todos os dias. Nós teremos que ter a calma para que a gente possa julgar a água no momento certo da planta, para que a gente possa saborear os frutos depois. É o processo humano, minha gente. É o processo divino misturado nessa condição humana maravilhoso. Processo lindo que você vive, que eu vivo também. Quem sabe hoje Deus vai nos dar a graça de que você, através do que vai ser falado aqui, entre no universo das suas causas e não somente a partir dos seus efeitos. Pode ser que você esteja lutando muito com você e nada esteja dando certo, justamente por causa disso você está lutando somente com seus efeitos. Não. Busque o que há de mais profundo em você. É ali que Deus pode transformar, é ali que Deus quer converter, é ali que Deus quer mudar. Os efeitos, esses serão consequências de uma causa bem resolvida. Dizem que os advogados assumem a nossa causa. Ele vai nos defender diante do tribunal. Ele assumiu a nossa causa. É o mesmo que Jesus faz conosco. O processo redentor de Jesus está aí. Eu sou o criminoso, mas ele assume a minha causa, morre por mim, vive por mim, ressuscita por mim e me entrega a possibilidade de uma vida nova. Todos os seus delitos, todos os seus crimes, todos os seus erros, todos os seus defeitos são causas que Deus resolveu assumir por você. E ao assumir a sua causa, Ele lhe motiva a trabalhar dentro do seu coração aí, a você descobrir os excessos, a você trabalhar a sua humanidade para que você se torne um ser humano melhor, mais bonito, porque você merece. Você merece ser melhor. As pessoas que estão do seu lado merecem que você seja melhor. E é a partir dessa mística que nós vamos descobrindo as nossas causas e, consequentemente, melhorando os nossos efeitos. Padre, assisti uma palestra onde o senhor dizia que nós devemos aprender com os nossos sofrimentos e que tudo o que nos acontece pode ser fruto, é um fruto de nós mesmos, que quando a gente não tem problemas a gente inventa um. Mas como tirar algum aprendizado na dor? Vem por aí, né? O ideal seria aprender sendo atraído pela vida, mas às vezes a gente tem que ser corrigido pela não vida, pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Quantas pessoas que não se convertem por causa de um sofrimento? Não é? Muitos santos se converteram depois do primeiro tombo. O próprio Paulo, né, que a gente estava falando do Paulo, foi um tombo na estrada. Santo Inácio de Loyola foi a mesma coisa. E sempre depois daquela experiência de sofrimento, um novo homem ou uma nova mulher, né? A melhor forma de compreender o que o sofrimento pode lhe inspirar é você conhecer o ciclo do sofrimento. Ele sempre faz uma volta em nós. Ele nos envolve e do mesmo jeito que ele nos envolve, ele vai embora. Procure fazer o que você não gosta, porque o que você gosta você já faz bem. É um pouco essa experiência de você ser envolvido pelo sofrimento, porque toda vez que eu estou fazendo o que eu não gosto, eu de alguma forma estou vivendo um desconforto. Que nós temos uma mudança na morfologia do cérebro mesmo. Você tem uma modificação cada vez que você é contrariado. Cada vez que você apreende uma nova modalidade da vida, o seu cérebro é modificado. Isso é muito interessante. Rogério, toda vez que nós estamos vivendo esse ciclo do sofrimento, a gente precisa descobrir o que ele me sugere, porque eu não posso vivê-lo de uma forma infértil. Se eu estou sofrendo, eu preciso, então, dar sentido ao que me envolve, a esse desconforto. Quando a gente faz o que a gente não gosta e a gente sofre o que está fazendo, a gente aprende e a gente quebra uma série de preconceitos. Ô Fábio, mas deixa eu te fazer uma pergunta também, então, já que estamos aqui dois apresentadores, né? Ninguém gosta de sofrer, né?
No seu livro você diz um negócio assim: quando o sofrimento bate a sua porta, é melhor abrir. Melhor abrir. Mas você me surpreendeu nessa frase, porque normalmente quando o sofrimento bate a nossa porta, a gente tem a tendência de dizer, vai na casa do vizinho, né? Passa outra hora, Passa outra hora. Ou então não abre a porta, me escondo debaixo do cobertor, né? Tem ninguém aí, vai embora. Sofrimento da morte, por exemplo, de um parente. Você já passou por isso, eu já passei por isso, né? E aí? Mas por que abrir? Outro dia, padre, eu estava em Petrópolis e eu me encontrei com um rapaz que eu conhecia a história porque alguém já tinha me falado. A pessoa que você vai encontrar passou por isso. Ele havia perdido os 3 filhos no acidente. E na hora que eu encontrei, nem ele me contou a história, nem eu tive coragem de perguntar. Mas é engraçado quando eu estava diante de um ser humano que não era comum. Ninguém passa por uma dor como essa. E eu olhava para ele assim, ele já com uma serenidade adquirida, certamente depois de muita lágrima, de muita dor, e ainda hoje deve sentir tudo isso, né? Mas eu estava diante dele com uma sacralidade, sabe aquela passagem, tira a sandália do seu pé, porque esse solo que você tem diante de você é santo. E aquilo me lembrou assim muito a história do meu livro, né? Porque às vezes pode parecer uma teoria, né? Um conjunto de histórias que são verdadeiras, mas que muitas vezes você não viu ossificado ali diante de você, encarnado. E quando eu fiquei diante daquele homem, conhecedor do profundo sofrimento que ele havia passado, assim como quando eu encontro pessoas também que eu sei que sofreram duros golpes da vida, eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas especiais. Durante mais de 10 anos, Fábio, você acompanhou a minha vida, eu quase que semanalmente, nessa nossa vida louca, tinha que andar de avião, com medo. Então, no dia que tinha que sair de avião, o meu intestino já estava totalmente desregulado. E quando entrava no avião, então, e se desse uma turbulência? Até que eu li a tal história da intenção paradoxal do Viktor Frankl. E ele tem uma coisa que ele chama de intenção paradoxal. Ele diz o seguinte, que quando você quer o que você não quer, você consegue desejar o que não é desejável, o efeito negativo daquilo desaparece. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele era prisioneiro, porque ele era judeu. Então ele estava lá, e ele descobriu que não eram os mais saudáveis que viviam mais, mas aqueles que conseguiam atribuir sentido à vida. A própria escravidão que vivia. A própria escravidão, ao sofrimento, não é? Então aqueles que aceitavam o absurdo, que conseguiam se entregar, acabavam vivendo mais e melhor. E então velhinhos doentes viviam mais do que jovens fortes, né? E a gente vê isso hoje em dia também. Pessoas idosas, com muito bom humor, que aceitam a vida como ela é vivem muito mais, né? E às vezes doentes, administrando suas doenças, vivem mais. Então o que acontece? Se você aceita o sofrimento, se você abre a porta, você desarma o sofrimento. Tira o poder que ele tem de nos destruir. Por isso que estou lançando um disco novo, que tem uma canção que chama Entrega para Jesus. Eu sempre, como teólogo, sempre achei isso muito complicado. Quando eu vou num hospital dizer para a pessoa, olha, entrega para Jesus. Hoje eu entendo que a oração de entrega, né, de colocar tudo nas mãos de Deus, é uma oração profundamente psicológica. Que a pessoa quer o que não quer e aquilo tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou dar um exemplo que você vai entender. O que é a intenção paradoxal? Quando a gente quer lembrar o nome de alguém e não lembra, quanto mais você quiser lembrar, menos você consegue lembrar. Agora, se você consegue renunciar ao desejo de lembrar, logo, o nome é esse. Quanto mais você deseja, você se apega àquele desejo, você sabe, Fábio. Quanto mais você quiser o sucesso, menos ele virá. Agora, é só você dizer assim, não quero mais o sucesso, eu quero mais uma casinha branca na varanda, num quintal, uma janela e uma viola para cantar. Mais gente vai te procurar. Agora, peça aplauso que ninguém dá. Então isso se chama intenção paradoxal. Acho que por isso tem que abrir a porta mesmo. Tem. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.